Shalom, pessoal. Como falamos na aula passada, né? Encerramos com o começo, o final do reinado de Saul, né? O começo do reinado de Davi, né? Então, aqui na nossa linha do tempo, nós chegamos aqui, né, em Davi, cerca de 2990, né, depois de Adão, né? Então, nós estamos aqui cerca de 1010 antes de Yeshua, tá? Então, chegamos no nosso terceiro milênio, né? 3.000 anos, 3 dias, né? 3 dias, né? Se 1000 anos são como um dia para o Senhor, nós chegamos no terceiro dia, né? O terceiro dia é Davi, né? Então aqui o segundo dia, aqui, Abraão, né? Então, Noah, 1000, Abraão, Davi, né? Então, chegamos o terceiro dia é um dia fera demais, né? Muito significativo na história bíblica, né? Então, esse período esse lugar, né? É um lugar poderoso na história, né? O maior rei de Israel, né? Assumiu. Davi assume após a morte de Saul. Saul, né, era da tribo de Benjamim, e Davi assume, e logo que ele assume o reinado, né, o Davi já começa a prantear, né? Ele está pranteando a Saul, não se alegra com a morte de Saul, como falamos, né? Isso faz muito parte do coração de Davi, né? Que não se alegra com a morte, né? Ele entende que eles faziam parte do corpo do Messias, né? Do corpo de Israel, né? E no capítulo 2 e 3 de 2 Samuel, nós vamos ver que Judá unge a Davi como rei. Então lembra que são 12 tribos, Davi é da tribo do sul, é da tribo de Judá, e Davi assume esse reinado ungido pela tribo de Judá. Mas Abner, que era o general de Saul, unge a Isbosete, né, filho de Saul, como rei, né? E o Abner não entende que Davi é o rei. E isso vai nos falar de algo muito interessante, porque Samuel, depois da morte de Samuel, nós não vemos nenhum profeta assumindo o papel de sacerdote e de profeta, né? Então, o que acontece? É um problema crônico, né? Desde Josué, que foi preparado por Moisés, depois da morte de Josué, ele foi o último líder que na verdade, que seguiu, veio de uma sequência, de ter aprendido algo, de ter sido discipulado, de ter sido mentoreado. E depois se torna um problema crônico. Eli não tem os seus filhos como discípulos, não tem os seus filhos como aqueles que vão dar sequência ao sacerdócio. Samuel também, os seus filhos não dão sequência ao sacerdócio. Saul, a descendência de Saul não é uma descendência que está escolhida por Deus, né? Quem sabia, talvez uma boa parte das pessoas sabiam que Deus tinha escolhido Davi, tinha ungido Davi, mas aqui parece que Abner não quer soltar o osso, não quer largar o osso. E ele unge a Isbosete, o filho de Samuel, ou filho de Saul, como rei, e obviamente quem está governando é ele, é Abner, né? O general que era o general de Saul, né? E aí começa uma guerra civil pelo reinado. Então há uma guerra entre Judá e uma guerra
entre Benjamim. E as duas, ela dura bastante tempo, né? Como está em 2 Samuel 3:1, diz assim: Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul cada vez mais se enfraquecia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? Comigo faze aliança, e eis que a minha mão será contigo para fazer tornar a ti todo Israel. Quer dizer, então lá no versículo 12, né, o Abner, ele tem uma desavença com Isbosete, e ele diz assim: chega, eu estou mantendo você aqui, mas é o Davi que é o rei. Então ele vai lá e faz uma aliança com Davi, né? E respondeu Davi: está bem, farei aliança contigo, mas uma coisa te exijo: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Né? Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: entrega-me a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios dos filisteus. Então, Davi aqui comete um erro, né, violento, né? Ele já tinha se livrado de Mical, né? Na verdade, a Mical já tinha se casado com outro homem, já tinha filhos com esse outro homem, e depois que Davi se torna rei, ele diz: agora eu quero a Mical de volta, né? E aí nós vemos um problema do coração, né? Davi quer a sua primeira esposa de volta, né? Uma esposa que, como falamos na aula anterior, filha de Saul, filha de uma mentalidade. Ela era Salete, né? Sauzete, né? Ela era uma Salzinha, né? E essa era uma associação indevida. Então, Davi, quando chama Mical de volta, nós vamos ver que é BO, é problema, né? Então, ele está chamando novamente um problema para a vida dele que ele já não tinha mais, né? Então, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente, né? Então, nós temos uma coisa interessante aqui, que Joabe mata Abner na traição, porque Joabe fica com medo de perder o seu posto, e aí, quando ele vê que Abner veio falar com Davi, ele chama Davi, chama Abner de volta às escondidas e mata Abner, né? E Joabe é amaldiçoado por isso. Está em 2 Samuel 3:29. E nós vamos ver que Joabe entra num processo de que muitas vezes ele traz Davi para os pés no chão, né? Porque ele é um cara totalmente, enquanto Davi é muito mais, é músico, né? Tem um lado, ele é um sanguíneo, ele tem um lado mais meio melancólico, né? De se entregar aos choros, às perdas, né? O Joabe é que ele traz ele novamente, né? Mas muitas vezes o Joabe decide coisas por ele que ele não está decidindo, que ele tem coração. Ele diz assim: porque você matou o cara. Por isso você vai ser amaldiçoado, né? E amaldiçoa, e Davi amaldiçoa Joabe, né? Então é muito interessante isso, a postura que Davi começa a ter também de ser um sacerdote, de começar a fazer orações, de começar a liberar coisas, né? Então ele não é só um rei, mas ele tem um coração totalmente sacerdotal, né? Aí nós teremos aqui: Isbosete é morto e Davi é ungido rei sobre todo Israel. Então o Isbosete, 2 caras vão lá, matam ele enquanto ele está dormindo, né? Corta a cabeça dele, levam para Davi, achando que estão fazendo uma boa coisa, né? Ó, Davi, matamos o teu inimigo. Davi disse: cara, vocês estão doidos, velho. Vocês tocarem, cara, na família de Saul. Ele defende Saul até o fim. Ele defende Jonas. Ele realmente, o coração dele não era inimigo de Saul, né? E Saul era inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. Então Davi, cara, fala assim: cara, do mesmo jeito, cara, que eu matei eu matei aquele cara que matou a Saul, vocês também vão morrer, né? E pediu para os servos, os caras se lançarem sobre os 2 caras e mataram.
né? Mas aí, a partir disso, Davi é ungido sobre todo Israel. Então, a questão com Davi, ela acontece em duas partes, né? Segundo Samuel 5,4 vai dizer, 30 anos tinha Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Então, um total de 70 anos. Em Hebrom, reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então Davi vai ter um reinado em duas parcelas, né? Ele vai primeiro em Judá, que é a tribo que o aceita de cara, porque diz, claro que nós queremos. Saul é benjamita, era benjamita, Davi é de Judá. Nós temos um rei que é nosso, né? Então, há algo nesse sentido desde essa época, né? Na verdade nós já vimos isso lá atrás, né? Que tem sempre teve uma rixa desde, né? Entre Judá e José, né? O equivalente às 10 tribos, né? Então sempre houve uma separação e isso vai se tornar evidente quando o reino for dividido no tempo de Salomão, né? Em 2 Samuel 5,7, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Então, esse só é o momento, é a primeira vez em toda a história, desde que Josué entra na terra e Israel entra na terra, que eles conseguem conquistar Jerusalém. Jerusalém não tinha sido conquistada, então tem certas coisas que fazem parte do rol, né? Dos eventos mais importantes que só Davi conseguiu fazer, que foi conquistar os filisteus, que foi colocar os filisteus no seu lugar, que foi dominar sobre todo Israel, cara, que foi conquistar Jerusalém, né? E esta é a cidade de Davi. Então por isso que, né, ela é chamada a cidade de Davi, né? A cidade do rei Davi. Então em Jerusalém, né? Tem o Monte Sião, aí no topo do monte, depois vai ser construído o templo, um pouquinho mais embaixo está a cidade de Davi, ok? Então Davi também não era bobo, né? Ele queria ficar perto daquilo que era do Senhor, né? Então, Davi começa a derrotar os filisteus como rei, né? Então Davi, que já vinha lutando na época de Saul e saía em campanhas, lembra da história, né? Saul matou alguns milhares, Davi matou a 10 milhares, né? Saul matou a 1000, Davi matou a 10 mil, né? Então aqui não, aqui ele começa a derrotar os filisteus, né? Então ele foi a Baal-Perazim, 2 Samuel 5,20, e rompeu os inimigos diante de mim. O Senhor rompeu meus inimigos diante de mim, né? E os filisteus deixaram lá os seus ídolos e os homens de Davi os levaram, né? E aí, no dia seguinte, tornaram ainda os filisteus a subir e se espalharam pelos vales de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, que respondeu: não subirás, mas rodeia-os por detrás e virás sobre eles por defronte dos balsameiros, né? Então, por que eu separei esse texto? Para falar de como Davi não era automático com Deus. Isso fazia parte também desse coração de Davi. Ele venceu os filisteus hoje. Amanhã os filisteus continuaram voltando em batalha de novo. Senhor, subiremos contra os filisteus novamente? Cara, nós vencemos ontem. O que mudou de ontem para hoje? Né? Nada. Tipo, cara, tá tudo bem, tá tudo certo. Era só subir de novo, pelejar contra os filisteus e pau. O que Davi faz? Senhor, subiremos contra os filisteus? De novo. O Senhor diz: não subirás, mas rodeia-os por detrás e virás sobre eles por defronte dos balsameiros. O Senhor, Davi conhecia um lado do Senhor, cara, que era: você é o grande estrategista. Eu nunca faço as coisas do mesmo jeito, porque você tem uma vontade para mim. As reuniões nunca são as mesmas.
Entende que nós queremos formatar as coisas e dizer assim, não, é assim que faz. E nós não damos espaço para aquilo que o Senhor quer fazer. A ideia de que existe um Ruach HaKodesh, um Espírito de Deus, né? A palavra não é Espírito, né? Não, essa tradução não é uma boa tradução. A palavra é vento, Ruach, vento, sopro, né? Hálito. A ideia de movimento, né? A ideia de uma vida que está se movendo, soprou o hálito, né? O fôlego, a ideia de que tem um funcionamento, que está em movimento, né? É justamente o contrário de algo que está parado, de algo, cara, que é estático, de algo que é litúrgico, que é sempre a mesma coisa, que é quadrático, não pode ser diferente, né? Então, a ideia justamente é essa, que aquele que é nascido do Espírito, né, como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Então, é levado pelo vento. Então, isso significa vida. Isso tem a ver com vida, né? Com vida, é como um rio fluindo, com águas, né? Nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Às vezes tem mais água e abre outros caminhos, às vezes está só, né? Mas tem uma vida, né? A água corrente, né? Então toda religião é estática, né? Ela formata, né? Então aqui, né? Davi conhecia isso sobre sobre esse lado estratégico do pai e do funcionamento, e reconhecendo que ele sabe como fazer, porque ele conhece o outro lado, sabe o que estão pensando, que virão de tal forma, ou virão desse jeito, ou a estratégia é essa, então ele muda a estratégia para surpreender, né? Então o Senhor é o maior estrategista, ele é o Yahweh Tsevaot, né? O Senhor dos exércitos, né? O Senhor dos ordenados, né? E aqui ele está podendo ordenar a Davi e dizer, cara, muito bom, você quer saber, né? E eu como um pai, eu tenho uma vontade para os meus filhos, né? Então, a sequência desse texto é que Davi deseja fazer voltar a Arca de Deus. E esse é um dos episódios mais fera para mim, assim, de toda a Escritura, né? Porque o episódio, primeiramente, ele é desastroso, né? O desejo, o coração de Davi é sempre um coração que está escancarado, está aberto. Davi quer Deus, ele quer as coisas de Deus, ele quer tudo que é de Deus, ele quer. Ele é intenso em tudo que ele faz. E ele busca essa intensidade. E ele diz, cara, pensa, a arca, né, era o coração da vida, o símbolo físico da vida de Deus no meio do povo. Deus está no nosso meio e nós temos uma arca, a arca da aliança, a arca ela era a arca que permitia o dia da expiação, o dia da purificação, né, dos pecados, a renovação do pacto anual que o sumo sacerdote fazia com Deus, por ele e por todo o povo. Mas de repente a arca foi perdida lá quando Samuel ainda era um rapaz, era um rapazinho, era um rapaz. A arca foi perdida. Imagina, Samuel ficou velho, morreu, Davi assumiu o reinado, aqui está assumindo aqui com cerca de 40 anos mais ou menos, 40 ou 50 anos, né? Então pensa quanto tempo, se Samuel morreu com 70, 80 anos, vamos dizer que ele tinha uns 15, 20 anos, 50 anos, mas quase 100 anos, 100 anos sem fazer a expiação, sem ter o assento da misericórdia para oferecer o sangue sobre o assento, porque era sobre a tampa da arca que se oferecia o sangue, que o sumo sacerdote oferecia o sangue. 100 anos sem expiação. Cara, pensa, 100 anos sem renovação de pacto.
100 anos carregando os pecados. Sem cobertura de pecados. Né? É como se, cara, cadê? Onde está Deus? Né? E Davi estava se relacionando, mas a nação como um todo estava começando a se formar uma unidade. Né? Então, Davi diz, cara, temos que trazer a arca, cara. Eu quero a arca. Não pode, isso aqui é a peça mais importante do nosso mobiliário, é a arca e ela não está aqui. Né? Então, aí eles vão, né, pegam a arca, colocam sobre um carro de bois. Eles fazem a mesma coisa que os filisteus tinham feito. Davi repete o processo segundo o modelo dos filisteus. Cara, e a coisa é desastrosa. Eles põem em cima de uma carroça com bois, puxando a carroça, a carroça pula, a arca vai cair, Uzá tenta segurar a arca e ele é fulminado. Ele toca naquilo que é intocável. Pensa, o sumo sacerdote, só um homem podia entrar e ver a arca uma vez por ano. Além do véu ele passava. Um homem entrava. Né? Mesmo quando eles carregavam com ela guardada, cara, com uma cobertura. As pessoas não viam a arca toda hora. Tinha pessoas que passavam uma vida inteira e nunca viam a arca. Nem os sacerdotes às vezes não viam. Né? Às vezes numa mexida, tinha que entrar para cobrir, para fazer alguma coisa. Talvez. Olha lá. E de repente um cara vai lá e pum! E toca naquilo que é o mais sagrado. Cara, ele é fulminado. Né? E Davi fica assim, tipo, arrasado. E ele diz, cara, deixem a arca aqui, cara, nós temos que ver o que nós vamos fazer. Né? Cara, deixa que ela fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. E durante esses 3 meses, o Senhor o abençoa em tudo. Cara, e pensa, você terá a arca na sua casa, né? O símbolo da presença de Deus. Né? Você abrir a sua casa para aquilo que é Deus. Né? Então, nós vemos aqui o porquê que Davi queria. Porque ele sabia também o poder que existia em ter uma presença abençoadora continuamente. Como que uma energia, com todas as coisas saindo daquilo, todas as melhores energias, tem vida, tem prosperidade, tem saúde, tem bem-estar, tem segurança, tem poder, tem todas as coisas, satisfação, todas as coisas, plenitude, né? Era a arca que trazia, que sem a arca eles não tinham a Shalom, porque ter Shalom é estar completo. Né? Então, Davi sabia que estava faltando algo, né? E aí Davi, isso me fala de uma outra coisa, que eles não conheciam as Escrituras. Eles viviam também por uma tradição. Ainda não tinha alguém. Lembra que nós falamos que o sacerdote era a base da sociedade, né? E por isso o Senhor levanta Samuel, porque Eli era o símbolo de um sacerdócio que estava envelhecido, estava obeso, cego, né? Recostado na coluna do templo, né? Já folgadão, ele e os filhos, né? E, quer dizer, onde está a palavra? Aonde está o ensino? Aonde está a diligência em preparar um povo preparado para boas obras, exclusivo para boas obras? Aonde está essa diligência? Não tinha. Nem Davi sabia como fazer. Davi tentou fazer da maneira do mundo, né? Trazer a presença de Deus segundo a maneira do mundo. Não existe isso, né? Vamos programar um entretenimento. No último show da Madonna, eu vi um negócio que dá pra gente fazer na igreja, né? Tipo,
Cara, sério, né? Nós precisamos disso agora, né? Para dar certo. Quer dizer, o modelo não é mais pelo Espírito, não é mais pela palavra, não é mais pelo direcionamento de Deus. Não, cara, não tem, tem um modelo. E Davi não está livre de cumprir com esse modelo. Não é porque é Davi. Ele tem que cumprir com o modelo. Tem um padrão, né? Então, aí Davi vai estudar, vai entender como é que funcionava, vai buscar o que o Senhor tinha falado com Moisés. E aí, em 2 Samuel 6,13 diz assim: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado, né? Então, Davi temeu ao Senhor e aprendeu como se deveria levar a arca segundo os padrões de Deus. Algumas traduções dão a entender que a cada 6 passos que os caras davam, porque a arca tinha que ser levada sobre as costas dos levitas. As varas tinham que ser colocadas nas costas. Quer dizer, tem um preço a se pagar para você carregar a presença de Deus a um custo, a um preço, a um jeito certo. Os sacerdotes tinham a roupa correta. E aí Davi, mas ninguém tinha falado de oferecer sacrifício. Davi se torna daí tão zeloso que ele diz: cara, não quero mais que ninguém morra, eu quero a presença, eu quero o Senhor. Mas nós precisamos ser mais zelosos. Não é sobre bois, não é sobre carroça, é sobre pessoas, é sobre um sacerdócio. Tem um modelo, tem uma instituição divina, tem pessoas separadas e preparadas para carregar e trazer essa presença. E sempre será assim. Sempre será assim, né? Ainda que já não é mais aquele sacerdócio, não são mais aquelas pessoas, mas os princípios são os mesmos, né? De zelo, da maneira de se fazer, né? Então, houve uma manifestação de um sacerdócio de Davi, né? E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas, né? Quando entrava a arca do Senhor na cidade do Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduziram, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Quem abençoou? Davi. Quem ofereceu sacrifícios? Davi era sacerdote. Quem estava usando um éfode de linho? Quem usou a estola sacerdotal e não morreu? Quem comeu os pães da proposição e não morreu? Lembra quando ele vai falar com o sacerdote de Nobe? Ele vai pegar pão, quando ele está fugindo de Saul, e ele come os pães da proposição que só os sacerdotes podiam comer. Porque Davi, porque a mente dele, lembra que nós estamos falando de duas mentalidades. Nós primeiro falamos de Saul, uma mentalidade carnal, né? E agora estamos falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Saul oferece, no primeiro momento, ele oferece um sacrifício e perde o reino. Samuel diz: Senhor, se você tivesse me esperado para oferecer o sacrifício, você não podia ter oferecido o sacrifício, cara. Você é rei, você não é sacerdote. Isso quer dizer que Davi não é apenas um rei. Davi está manifestando algo aqui, que é uma revelação que ele teve. Este homem aqui, Avram, ele encontrou com um rei sacerdote chamado Melquisedeque.
Davi manifestou uma ordem. Ele entendeu a ordem. Que esse Melquisedeque tinha uma ordem, um modelo de operação. Ele entendeu. Salmo 110, 4. Tu és o meu filho, hoje te gerei, né? E te ungi, né? Te consagrei para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem, Davi entendeu a ordem. Abraão viu o Melquisedeque. Davi compreendeu a ordem. Ele leu o Melquisedeque e entendeu o que é um rei e sacerdote. Ou era rei ou era sacerdote. Nunca podia ser as duas coisas. Mas existia uma ordem superior de um cara que era um rei sacerdote, do qual Yeshua foi consagrado um sumo sacerdote para sempre, segundo essa ordem, porque ele é um rei e ele também é um sacerdote. Precisamos entender a grandeza disso daqui, de ser um nobre, de ser um rei, de ser uma linhagem real e operar também um sacerdócio que faz a mediação entre Deus e os homens, né? Que faz essa ponte, que serve os homens vindo da parte de Deus e ministra da parte dos homens para Deus, né? É algo poderoso. Davi fez isso e não morreu, porque ele estava dentro dessa ordem. Essa ordem era do Pai, né? Então, aí nós temos daí, lembra que nós falamos de que íamos falar mais sobre Mical, né? O pecado de Mical, né? Uma mentalidade carnal. Ele forçou casar novamente com essa mulher, né? Uma mulher que já tinha sido casada, né? Ele casou, ela casou com outro e ele casou de novo com ela, algo que também a Torá proibia, né? Então Davi voltou para abençoar a sua casa e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que escolheu a mim de preferência ao teu pai e a toda a tua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Sim, foi perante o Senhor que eu dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Também ainda mais do que isso me envilecerei, e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Quando foi, cara, que nós aceitamos essa mentalidade? Quando foi na história, cara, que nós perdemos o coração do Davi? O coração de se entregar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a nossa força, de dançar. Você já reparou, se você vê os vídeos, se você vê como são as manifestações de louvor nos dias, nas festas em Israel, quem é que dança nas ruas? São os homens ou as mulheres? São os homens. Os homens é que dão as mãos e dançam. Cara, os homens dançam. Os homens dançam. Cara, sabe, coisas, cara, que nós vemos hoje, a religião, ela mata. Não pode. Não. Tem lugares que não pode bater palma. A bateria é do diabo.
nunca leram o Salmo 150, com adufes e danças, e símbolos sonoros, e símbolos retumbantes, e flautas, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Davi fez instrumentos, instituiu turnos de louvor e de adoração, porque, cara, ele entendia, cara, que o louvor não é só que Deus é digno, mas quando um povo exalta e constrói um trono de louvor para Deus, cara, nas regiões celestiais, potestades e principados são destituídos, falsos deuses são destronados. É pura batalha espiritual. Porque ele, o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, não precisa de louvor. Não, cara, isso não vai mudar nada na vida dele. Ele continuará sendo Deus mesmo que ninguém o louve. Até isso volta para nós, né? Até o louvor que damos a Ele é transformado em abertura de regiões celestiais. Então temos que parar de pensar apenas nisso como sendo música, mas como sendo armas poderosas, né? Ferramentas poderosas de Deus, né? Além do fato de que Ele é digno para sempre, né? De todo louvor. Então, que todo espírito de Mical, todo esse espírito desse moralismo, falso, dessa coisa engessada, dessa coisa religiosa, fria, né? Geladeiriana, né? Cara, isso não combina, nunca combinou com o que acontece continuamente nas regiões celestiais. Nosso Pai é adorado continuamente, é louvado continuamente. Cara, em som de festa, os anjos fazem festa, em assembleia festiva, Hebreus 12 vai dizer, né? Então, há algo de errado com aquilo que é engessado, há algo muito errado, né? Então, Davi reconhece seu chamado e identidade, não sente vergonha de adorar e honrar a Deus com todas as suas forças. Ele sabe quem ele é, ele não tem medo de se descobrir, de se abrir, de ser ele para Deus, né? E Mical fica sem descendência, ela fica, né? Nós não sabemos, o texto não dá para entender se ela ficou estéril por ter criticado a atitude de Davi, ou se Davi que nunca mais se deitou com ela, cara, e não deu descendência a ela, né? E assim cortando toda a possibilidade da continuidade da realeza através de um filho com Davi. As duas casas são separadas definitivamente, a casa de Davi e a casa de Saul, né? Então, segundo Samuel 7:2, Davi decide construir um templo para Deus. E disse ele ao profeta Natã: eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto que a arca de Deus dentro de uma tenda. Respondeu Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. E o profeta sai, e quando ele está a caminho, o Senhor diz para ele, fala assim: Natã, não é bem assim, né? E aí o profeta volta, se retrata e diz para Davi aquilo que o pai queria dizer, né? Porque não tem nenhuma pessoa, nenhum homem que esteja tão avançado, nenhum ser que esteja tão avançado que o Senhor vai assinar tudo que está embaixo. Lembra que o Senhor é um Deus de estratégias e Ele tem planos, e o plano dele tinha que ficar gravado na história, e o plano era que Davi não iria construir o templo para Deus, né? E o Senhor diz: que bom que você assentou no teu coração construir um templo para mim. Nem os céus dos céus não podem me conter. Eu nunca pedi um templo. Nunca pedi um templo.
mas que bom que você assentou no teu coração. O Senhor quer, lembra a espiritualidade do coração. E aí o Senhor diz, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Quem que é esse? A figura Salomão, né? Salomão é a sombra. Ele é o filho de Davi que vai construir o templo. Ele é a sombra. A substância é o Mashiach Yeshua. Ele é o templo, né? O templo vivo. Ele disse, esse templo, vocês estão achando maravilhoso, o destruirei. E em 3 dias, não ficará pedra sobre pedra, né? O destruirei e não ficará pedra sobre pedra. E em 3 dias o reconstruirei. Né? Então, novo, destrói aquilo que era físico, aquilo que era sombra, para que fique aquilo que é imortal, aquilo que é eterno, aquilo que é para sempre. Do qual nós, todos que cremos em Yeshua, somos pedras vivas, né? De um templo espiritual para Deus, no Espírito. Um santuário espiritual para Deus. Né? Então, Salomão é a sombra, o Mashiach é a substância. Ele é a concretez do plano. Né? Um construirá o templo físico, o outro será um templo físico e espiritual. Né? Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas essas palavras e conforme a toda essa visão, assim falou Natã a Davi. 2 Samuel 7:17. E no 7:24 diz, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Então, o Senhor falou sobre Davi, coisas que são para sempre. E falou, Israel, e Davi fala, e sobre Israel o Senhor confirmasse como teu povo para sempre. Então, capítulo 8, Davi fere a muitas nações ao redor e expande o reino. Capítulo 11, o caso de Batseba. Né? Então, todos lembramos que quando chegou o tempo dos reis estarem na guerra, Davi estava na varanda do seu palácio, olhou uma mulher linda, tomando banho, e chamou ela para vir à sua casa, se deitou com ela, né? E ela engravidou, né? Então deu ruim, porque, cara, ele tenta fazer várias armações. Ele tenta mandar o marido dela, cara, vir se deitar com ela para que parecer que ela engravidou dele, mas ele não aceita dormir em casa porque não pode dormir em casa, sendo que os irmãos dele estão na guerra, né? Então esse homem começa a demonstrar todo o caráter que Davi sempre demonstrou, mas que agora tinha falhado. E esse é o grande episódio da falha de Davi. É o momento que Davi cai feio. Né? Então, no tempo da guerra, né, os pontos que podemos tirar disso, no tempo de estar em guerra, Davi estava desfrutando da sua varanda. Né? É tempo de guerra? Guerreie. É tempo de colheita? Colha. É tempo de plantio? Plante. É tempo de abraçar? Abraça. É tempo de deixar de abraçar? Deixe de abraçar. Porque é tempo de todas as coisas. Zacarias diz, peça chuva no tempo da chuva. No tempo da chuva, da temporã, que é a primeira chuva, no começo do plantio, peça chuva no tempo da chuva. O que isso nos fala? Do que é profético. Precisamos entender o que é o tempo em que as coisas têm que acontecer para que nós possamos orar de maneira a que se concretize aquilo que o Pai está fazendo.
Não o que nós queremos, mas aquilo que ele quer. Davi peca pela falta de vigilância. Pagará um alto preço por seu pecado. Nós vamos ver aqui que o preço foi muito alto. Acreditou estar imune ao pecado e que podia fazer aquilo que bem entendesse. Muitos líderes, porque acreditam no seu sucesso ministerial, porque está crescendo, porque as coisas estão dando certo, porque porque financeiramente está funcionando. E muitas pessoas acham que a empresa está funcionando, então agora está tudo dando certo, então eu tenho direitos de... É esse momento em que falta a vigilância. É o momento que dá ruim. É o momento, cara, em que corrompe. Né? Esse é o cuidado. É estar firmes, né? Lembra dos 300 de Gideão, né? Bebendo como um cachorro. Não enfiando a cabeça na água. Mas eles vigilantes. São esses que o Senhor escolhe. Quem está na vigilância. Cuidado com as distrações. Né? Davi adultera e assassina. Tentou encobrir e maquiar o caso junto com Joabe, mas não se pode enganar o Senhor. Eles tentaram fazer uma maquinação, dizer não, ele foi colocado lá e a batalha lá era difícil mesmo, por isso que ele morreu, e é isso que nós vamos contar, essa historinha, entendeu? Beleza, todo mundo pode acreditar, é o rei que está falando, é o general que está falando, mas o Senhor, cara, não vai cair nessa história. Né? Então, em 2 Samuel 11, 26, ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou ao Senhor. Que seu marido era morto. Porque eu já ouvi algumas pessoas, uma pessoa dizendo, cara, que não, Davi não adulterou, porque todo homem que ia para a guerra dava uma carta de divórcio para a mulher, porque ele não sabia se ia voltar ou não ia voltar. Cara, essa história é meio estranha, né? Porque se o cara morrer, imediatamente ela virou viúva, então ela pode já se casar com outro, ela já podia fazer. Então é meio estranho, eu não né? Mas nesse versículo diz que a mulher de Urias, que seu marido era morto, então ela não estava divorciada dele, ela estava casada e Davi adulterou-se, né? E ela também. Né? Então, e passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Tipo, o Senhor não assina tudo embaixo. O Senhor não diz, você tá indo, fazendo as coisas, tá? Não, cara, isso daqui tá ok. Isso daqui, melhorar. Isso aqui não tá bom. Nisso daqui você tá errado. E o Senhor vai lidar. E no capítulo 13 começam as lutas de Davi por causa do seu pecado. Davi começa a ter sérios problemas familiares. Sérios. Sua filha Tamar é estuprada por seu meio-irmão Amnon. Absalão, irmão da Tamar, mata seu meio-irmão Amnon por causa do estupro. Absalão se revolta contra Davi, seu pai, e toma o seu trono. Absalão é morto por Joabe, que mais tarde será morto a mando de Salomão, que por sua vez mandará matar seu irmão Adonias por causa de uma conspiração. É o governo do reino sendo fortemente afetado por problemas familiares. Brechas abertas por pecado e desobediência. Então, ao invés de estar lidando com as coisas do reino, de estar estabelecendo as coisas de Deus, Davi está resolvendo os BO, está fugindo de Absalão, tá? Ele é um pai omisso, ele não lida com as injustiças. O Absalão,
Assim, cara, o filho da tua outra mulher lá, cara, estuprou minha irmã. E Davi, tipo, não quero falar sobre isso, né? Tipo, né? Ele não lida com o problema. E o que acontece? Agora você tem uma filha estuprada, desonrada, ferida, o irmão dela ferido por causa dela, se torna um assassino, tem que fugir. Daí quando ele volta, ele começa a fazer, ele volta, mas ele está injuriado com o pai, porque o pai não fez aquelas coisas, porque o problema não lidou com o problema, não curou as feridas, não se perdoaram, não se entenderam, cara. Então Absalão, revoltado, se rebela contra Davi e começa a fazer uma coisa que é a história, ela é um espelho da rebelião de Hassatã, ou por exemplo, de Ezequiel 28. Né? Diz assim que Absalão começa a falar com todo o povo e diz assim: o meu pai não tem tempo para você, mas vem aqui que eu vou escutar os seus problemas. E começa a minar o povo, né? E conquistar o coração, ganhar o coração do povo. E chega um momento, cara, em que ele se insurge e toma o poder, né? Pela multiplicação do seu comércio, né? Ele arrasta muitos com ele, né? Então, ele toma, se deita com as 10 concubinas. Davi tem que fugir, né? Foge para não ser morto, foge com o povo, atravessa o rio, cara, fica longe, né? Enquanto isso, o Absalão toma conselheiros para si, assume o reino, se levanta, e a guerra, né? A perseguição, e por fim Joabe mata Absalão. Davi chora porque Joabe matou Absalão, né? E fica injuriado com Joabe, porque Joabe matou o filho dele, que tinha traído ele. E, cara, é uma folia, cara, de sentimentos, de coisas mal resolvidas, cara, né? E falta de perdão e conversa e, né, e diálogo né? E o Davi me parece um pai muito ausente, né? E aqui, né? Então o reino é abalado, cara, por essas coisas, né? E aí quando Davi volta para o reino, ele encerra suas 10 concubinas que se deitaram com Absalão como viúvas até o dia da sua morte. E quando ele volta para Jerusalém, há um confronto e divisão entre Judá e as 10 tribos do norte, e Israel, né? São as 10 tribos do norte, que vêm para conversar com Davi e vêm reclamar porque que eles não estavam juntos nessa parada, junto com Davi. E Judá diz: não, ele é nossa família, é nosso parente. E aí um homem desse que estava à frente se levanta também contra Davi. Então Davi começa a sofrer muitos ataques, cara, porque ele abriu uma grande brecha. As pessoas começam a humilhar ele, começam a bater nele, começam a jogar pedra nele, né? E ele diz: tudo bem, eu mereço, porque eu fiz burrada, né? E aí há uma primeira divisão entre os dois, entre as 10 tribos do norte e Judá. Então isso já está abalado, esse relacionamento, né? Então, e encerra suas 10 concubinas que se deitaram com Absalão como viúvas até o dia da sua morte. Aqui, para mim, essa é uma frase profética, né? 10 concubinas, está falando dessas 10 tribos, que mais tarde serão levadas cativas para a Síria e vão ser espalhadas pelo mundo, né? Então, só Judá como nação vai ficar, né? Até os dias recentes, né? Quando agora começou um êxodo, né? Uma volta, na verdade, dos judeus, cara, do mundo todo, cara, das tribos começaram a voltar para Israel, né? Então, capítulo 21. Os valentes de Davi terminam de matar os filhos do gigante de Gate. Então,
4 gigantes são mortos pelos valentes de Davi. E aí cara, fechou aquelas 5 pedras que Davi pega no ribeiro, quando ele vai matar o Golias, né? Ele usa uma pedra, né? Porque o gigante tinha mais 4, ele estava preparado para matar aqueles 4 gigantes, ele tinha ido para cima, ele falou assim, cara, nós vamos acabar com isso, né? Isso me fala de algo interessante, não foi Davi que matou os 5, Davi mata o primeiro, né? Aí quem vai continuar são os discípulos dele. Os discípulos de Davi vão continuar a limpeza, vão continuar batalhando. Davi vai continuar batalhando, mas são os seus valentes que vão matar os filhos do gigante, né? De Gate. Né? E para encerrar o capítulo 24, né? Davi faz o censo de Israel e peca por isso. Grande praga vem sobre a nação. Então, Davi resolve fazer um censo de quantos homens capazes de sair à guerra tinha em Israel. E manda Joabe. Joabe fala assim, cara, pra quê? Cara, isso vai levar meses. Nós vamos ficar 9 meses fazendo esse censo aqui, cara. Vai levar um tempão. Cara, você tem gente pra Bidel, cara. Tá show de bola, cara. Vai dar bom, cara, cada vez, né? Ele só não fala assim, cara, só não corrige Davi, tipo, o Senhor já te deu a vitória em tudo. Pra quê que você quer? Cara, Davi quer fazer o censo, né? E vai lá e faz o censo. E diz que nesse texto, no capítulo 24 de 2 Samuel, diz que o Senhor incitou a Davi a fazer o censo. Por causa de Israel, porque Israel precisava de uma correção. E Davi faz o censo. Né? Interessantemente que em Crônicas diz, e Satanás encheu o coração de Davi para fazer um censo. Né? Em Crônicas é Satanás. Né? Então, eu digo que são as duas coisas. Né? Não são a mesma pessoa, mas são as duas coisas. O Senhor queria fazer uma coisa, mas, cara, quando o Senhor decide fazer algo, lembra da história de Jó? Né? Como está meu servo Jó? Né? Ele queria tratar com Jó. E ao mesmo tempo, o inimigo é que é enviado para fazer algo. Então vai. Não, você quer ir? Você quer? Então vai. Né? Então, tinha algo que precisava ser tratado nessa história. E aí, depois, o coração de Davi aperta quando ele faz o censo. Porque o que significava fazer esse censo? Eu estou confiando em mim mesmo, nas nossas forças. Se eu tenho muitos exércitos, por isso o Senhor dizia assim, vocês não vão ter cavalos, nem carros de guerra, né? Vocês não vão confiar, né? Por isso o salmista ele diz isso claramente, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus, do nome do nosso Deus, né? Então, aí vem uma praga e o Senhor, através do profeta Gate, diz 3 coisas o Senhor diz para você escolher uma dessas 3 coisas, né? Cair por 3 meses na mão dos teus inimigos, né? Que vem uma praga de 3 dias, né? E a terceira coisa era, eu já lembro, mas Davi escolhe e fala assim, cara, nas mãos dos inimigos eu não quero cair, né? Melhor cair nas mãos do Senhor, né? E escolheu a praga de 3 dias, né? E 70 mil homens morrem pela praga. De Dan até Berseba, 70 mil homens morrem. Aí acontece o episódio em que Davi compra a eira de Araúna para fazer expiação pelo pecado. Né? Ele compra a eira, o Araúna está lá fazendo com seus bois, com tudo, fala assim, não, compre, eu te dou tudo isso daqui. Davi fala também uma frase clássica, ele diz assim, não oferecerei nada ao Senhor que não tenha me custado algo. Né? E ele compra, paga um preço bem caro, que parecia que o cara estava querendo dar, e na hora que o cara quis vender, enfiou a faca. Né? Mas Davi não tem problema com isso. Esses homens não tinham problema com dinheiro. Esses homens que amaram a Deus,
como Abraão, eles não tinham problema que cara, eu quero comprar a caverna de Macpela, a mesma coisa, cara, tá bom, você quer cobrar 1 milhão pelo negócio que custava 10 mil, tá bom, eu pago. E o cara não tinha problema, né? Então, ele compra, e este é o lugar aonde será construído o templo, né? Então, acaba que o final de tudo isso, né, ele compra esse lugar para fazer a expiação, né? E ele queima lá, sacrifica os bois, né, usando a madeira das carroças e faz ali mesmo, né? Então, assim, nós encerramos, né, o livro de Samuel, né? Esse livro que é dividido em 2 partes nas nossas Bíblias, que é um livro só, né? Nós encerramos isso. Começa o livro de Reis, né? Com Davi já bem velhinho, né? E a luta pelo trono após a morte de Davi, né? Então, no próximo estudo nós veremos a continuidade aqui. Estamos indo agora para o nosso milênio final, né? Shalom para você que tem nos acompanhado até aqui, né? E que realmente o Senhor possa expandir cada vez mais o seu entendimento, né? Eu sei que o Senhor, o Espírito, comunica muito mais além de tudo aquilo que estamos falando, né? Que a revelação continue crescendo cada vez mais e mais e mais e mais.